Bom, gente, quem sou eu? Sou Priscila Kajihara, muito prazer. Tudo bem? Sabe, gente, acontece no meio do caminho. Bom, eu sou empresária na área da beleza aqui no Japão. Muitas me conhecem pela mulher... Obrigada. Muitas me conhecem como mulher das sobrancelhas. Não é isso mesmo? Tem alguma cliente minha aqui hoje? Aqui uma, aqui outra. Minha aluna também aqui. Então é muito bom, né, a gente trabalhar com mulheres aqui no Japão. E também, quando a gente fala quem é Priscila Kajihara ou quem é qualquer outra pessoa, a gente geralmente pensa num currículo, na verdade. Quem que é? O que ela fez? O que ela estudou? Então aqui tem o meu currículo. Sou empresária na beleza, sou formada em administração, eu sou escritora, sou palestrante, também faço uma coluna de beleza aqui nas revistas aqui do Japão e abri a minha empresa de academia, uma academia de micropigmentação para ensinar mulheres a uma nova profissão, a mudar de vida. Mas isso é só o meu currículo, não é quem eu sou. E quando a gente fala de currículo, é uma coisa muito superficial. E hoje aqui, queria até agradecer o pessoal da Life Summit Japan pelo convite, porque trouxeram duas pessoas de peso aqui, né, hoje, o Pianges e também o Sam, que são pessoas incríveis, trazem temas muito relevantes para a gente hoje. E eu me perguntei, o que eu vou fazer aqui? Né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim? Geralmente, quando a gente faz algumas palestras, a gente vem com aquele tema de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de carreira, falar com as mulheres sobre empreendedorismo, sobre como empreender no Japão. Só que hoje eu falei, vou fazer diferente, né? Já que o tema deles hoje é família, nada mais justo do que eu trazer uma coisa um pouquinho mais pessoal. Então hoje eu quero trazer para vocês uma Priscila que talvez muitas pessoas não conheçam. Uma Priscila que muita gente chegar até aqui. O que aconteceu comigo? Então, olha, tirando isso aqui, vou falar um pouquinho sobre mim. E às vezes a gente precisa pegar alguns pontos super íntimos ou super doloridos da nossa vida para a gente conseguir se curar. Eu sou uma pessoa que eu cresci numa família super disfuncional. Eu fui uma gestação que não era uma gestação que era para acontecer. Meus pais tentaram um aborto quando eles descobriram que eu estava grávida, quando minha mãe estava grávida. E se fosse parar só por aí, estava tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, eu também vivi em uma família muito disfuncional, com um pai agressivo, pai violento, com uma mãe narcisista, né? Então, assim, a caminhada para chegar onde eu sou hoje, ela foi árdua também. E eu tenho certeza que muitos de vocês também aqui devem ter passado por coisas semelhantes, não foi? Eu sei que a vida de cada um é diferente, nós temos experiências diferentes de vida, e eu acredito que a nossa infância, ela faz com que a gente se torne quem a gente é depois no futuro. Muitas vezes a gente se torna adultos que não sabem o que é da vida, ou que não se acham merecedoras, né, do que a gente está conquistando, do que a gente almeja. Ou a gente acha que a gente não pode alcançar coisas maiores na vida. Isso tudo porque nós somos reflexo de tudo que a gente já viveu. E principalmente das pessoas que já passaram pela nossa vida, das marcas que elas deixaram. E eu ouso dizer para vocês que tanto marcas positivas quanto negativas fazem quem somos hoje, não é verdade? Então aqui, a Priscila pequenininha, ela cresceu com medo, com solidão. O meu pai tentou me matar quando eu era pequenininha, minha mãe me conta isso até hoje. Então esses são pontos da minha vida que muita gente não sabe. Sabem só da parte do empreendedorismo, da mulher de sucesso, das sobrancelhas. Só que antes disso tudo, eu preciso abrir aqui com vocês quem eu sou de verdade. E por que eu faço o que eu faço hoje. Eu lembro muito bem da minha mãe me falando tudo que eu estou falando para vocês aqui hoje. Porque eu era muito criança, pequenininha. Só que a minha mãe, ela sempre me lembrou. Você destruiu a nossa vida. É difícil ouvir isso de mamãe. E eu cresci ouvindo isso. O meu pai me disse, eu não queria você. Com 16 anos eu fui expulsa de casa. E assim, é triste? É. Mas hoje vocês conseguem ver onde eu cheguei? Isso fez muita diferença na minha vida, em vários pontos que eu vou colocar aqui para vocês nessa palestra. Mas uma delas foi uma coisa bem importante, criança criativa silenciada. Eu acredito que todo mundo aqui, quando criança, era uma criança criativa, certo? Quem se acha criativo desde criança? Quem não se acha provavelmente foi silenciado. O que fazer em casa era chorar.
Se meu pai me visse chorando, ele me batia ainda mais. Então, eu tive que silenciar os meus sentimentos. Eu tive que silenciar a minha dor desde criancinha. E, gente, isso afeta a nossa vida adulta, certo? O que a gente faz? A gente não confia em ninguém, a gente não tem autoestima, a gente não sabe o que fazer da vida, não sabe por que está aqui. E isso veio comigo há muito tempo, de não saber por que eu estava aqui no mundo. E eu lembro de muitas situações assim que eu fui silenciada quando eu era criança. E eu vou contar para vocês aqui algumas, tá? Para ver se vocês se identificam ou não. Mas eu era uma criança que gostava de desenhar. E vocês podem falar, 99% das crianças gostam de desenhar. Só que eu ia um pouquinho mais além que isso. Eu chegava a pegar várias folhas e desenhava como se fossem quadros. Eu desenhei uns 20 quadros. E uma amiga minha, eu lembro até hoje dela, chama Camilinha. E ela me falou assim, Pri, você desenha muito. A gente tinha o quê? 12 anos de idade. Vamos levar os seus desenhos para o melhor pintor da cidade. E foi eu e a Camilinha bater no ateliê do melhor pintor da cidade, no caso chamado Pedro Gava. E eu morrendo de vergonha, uma criança assim muito envergonhada. E a Camilinha bateu na porta dele e falou assim, olha, a minha amiga sabe desenhar. A gente com 12 anos, eu com um monte de papel sulfite, assim, cheio de desenho. E era feio o desenho, tá? A gente não era bom, não. E ela chegou e bateu lá. E ele olhou os papéis e falou assim, tá certo, vem ser minha aluna. E a partir desse momento, eu passei a fazer artes plásticas com ele por 4 anos. Então, meu sonho, na verdade, no Brasil, era ser uma artista. Eu queria abrir um ateliê, né, fazer quadros. Eu vendi meu primeiro quadro com 14 anos. Infelizmente, hoje eu não tenho mais nenhum quadro, porque minha mãe se desfez de todos. Foram destruídos. Eu acho que eu tenho foto de 1 ou 2 só, da época. Mas, o que aconteceu? O meu primeiro quadro, ele ficava no meu quarto. E um dia, o meu pai acordou e resolveu destruir esse quadro. Ele estava muito frustrado com a vida dele. Até hoje eu não sei o motivo, mas ele pegou aquele quadro e deu vários socos, até ele perfurar o quadro. E meu primeiro quadro da minha vida, meu pai destruiu sem motivo. Eu sei que é triste isso. E por muito tempo eu fiquei com muito ódio dele. E por várias outras situações também. Só que na vida, quando a gente sente ódio, quando a gente sente uma coisa ruim pelo outro, não afeta o outro. Afeta quem? Afeta a gente. E com certeza isso me afetou muito. Só que aconteceu que eu cresci e com 19 anos eu decidi vir para o Japão. Eu queria deixar aquela vida para trás, trabalhar em fábrica. E olha, até que não foi tão ruim, porque minha vida no Brasil era muito pior. Então, quando eu trabalhei pela primeira vez no Bentoiá, eu falei assim, olha, isso aqui eu acho que eu aguento. E assim foi. Claro que a gente, no meio do caminho, a gente entende que trabalhar dentro de uma fábrica, fisicamente e emocionalmente, não é tão fácil. A gente precisa ter uma mentalidade muito forte. Só que como uma menina, né, com a autoestima tão baixa quanto eu tinha, ia ter uma mentalidade forte depois da vida adulta. Eu não tive. Na verdade, nessa época, foi uma das épocas mais tristes da minha vida. Porque eu estava vindo sozinha para o Japão. E eu sei que no Brasil estava ruim, mas aqui a solidão era ainda maior. Quem sentiu solidão aqui quando chegou no Japão? Levanta a mão. É muito comum. A gente acaba se acostumando a ter solidão, né? A ser sozinho aqui. E muitas vezes, até mesmo as pessoas que estão à nossa volta sentem o mesmo, mas a gente não conversa sobre. Tá? Sejam bem-vindas. E quando vocês olham para essas fotos, tem uma coisa em comum em todas elas. Vocês conseguem perceber o quê? Alguém consegue perceber alguma coisa em comum em todas? Acertou. Checkmate, é isso. Olhar triste. Sim. Então, nessa época, a mulher que eu estava me tornando era uma mulher triste, uma mulher rancorosa, com ódio dos meus pais, uma mulher negativa. Eu não pensava bem de mim. Jamais que eu achei que um dia eu me tornaria alguma coisa. Jamais. No máximo era trabalhar aqui e estava tudo certo. Então a tristeza que eu tinha no olhar naquela época era super real. E era uma coisa que não tinha controle na época. E eu fazia com que os meus relacionamentos, todos eles, ficassem dessa forma. Eu não confiava em ninguém.
Imagina, as pessoas mais importantes da minha vida, que é pai e mãe, a gente não pode confiar. Como você vai confiar em outras pessoas que você nunca viu na vida? Então eu vim com a cara e com a coragem e trabalhei bastante aqui no Japão. Só que, depois de mais ou menos uns 2 anos, aconteceu uma coisa incrível na minha vida. Eu encontrei alguém. Eu encontrei meu marido hoje. Nós estamos... Esse ano vai fazer 20 anos que a gente está junto. E nessa época aí, gente, olha, esse daqui foi o nosso primeiro encontro junto. A gente não estava nem namorando ainda. Nem teve beijo aqui. Foi acho que nesse dia, né, Gustavo? Primeiro beijo. E ali, um mês depois, ele me deu uma aliança de compromisso. Só que o que foi mais importante nesse relacionamento novo que eu acabei encontrando aqui no Japão? Eu descobri uma coisa que chama cuidado. Não sei se vocês se questionam isso dessa forma ou não, mas eu questionava dessa forma. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? E continuava sendo uma pessoa triste, uma pessoa que chorava, que não via futuro. Por mais que eu quisesse fazer outras coisas, eu acho que eu não tinha aquela força, sabe? Aquela chama no coração para ir para frente, para fazer o que eu queria. E daí, fora isso, ainda teve um agravante. Ambiente tóxico de trabalho. Eu acho que muitos de vocês já passaram por isso. Mas eu estava num ambiente totalmente tóxico, onde pessoas me faziam chorar todos os dias. Eu estou no Japão há 20 anos. Eu trabalhei em fábrica há 10 anos. Empreendo já há 10 anos também. Então eu sei os dois lados da moeda. Eu sei que todo mundo já passou por aí, que eu já passei também. E eu lembro que a última fábrica que eu trabalhei por 6 anos. E eu chorava todos os dias. E vocês me falam, prima, por que você não saiu? Eu não tinha coragem de sair. Sabe quando você se sente incapaz? Fala, não vou conseguir trabalhar em outro lugar, não vou conseguir ganhar melhor. E a gente vai levando aquilo para frente. A gente vai aceitando as pessoas tóxicas na nossa vida. A gente vai aceitando relacionamentos que fazem mal. Eu tenho certeza que hoje em dia, se você puder fazer uma lista de pessoas que você pode jogar no lixo, você vai encontrar várias. E às vezes são pessoas que a gente não tem controle. A pessoa que está do lado trabalhando, como que você vai fazer? Não é verdade? Só que quando você está num ambiente muito tóxico para a sua vida, isso vai refletir em outro ponto da sua vida, que é a saúde. E foi então que, 29 anos, eu tive câncer de mama. Esse câncer de mama que eu tive, ele foi super agressivo. Ele foi estágio 3. E por conta de um erro médico também. Porque eu achei ele no estágio 1. E o médico simplesmente falou pra mim, não, você é nova, você tem 29 anos, não precisa fazer nada. Fica aí que ele vai ficar quietinho. Em menos de um mês, ele foi do estágio 1 para o estágio 3. E do estágio 3 da mama, ele foi para o braço. Então, ele se espalhou pelo meu corpo. E aí, tudo piorou. Porque aí fica mais difícil de sobreviver. Para quem não sabe, o câncer de mama, ele tem apenas 4 estágios. O terceiro é onde ele se espalha. E o último 4 é onde já não tem mais expectativa de vida. É onde aquele é uma sentença. Mas, de qualquer forma, independente do estágio que uma mulher esteja quando recebe esse diagnóstico de câncer de mama, é como se fosse um atestado de óbito antecipado. Você acha que você vai morrer. E aquilo é real, é possível. Só que, para mim, vir a adoecer no futuro. E não somente com câncer, tá, gente? Existem hoje muitas doenças mentais, como a depressão, por exemplo. Como o burnout. Alguém aqui já teve burnout? Alguém sabe? Burnout também. É muito comum. Pessoas que se jogam no trabalho, porque a gente quer esquecer tudo, né? A gente quer fazer as coisas para ir no trabalho. E a gente acaba esquecendo a nossa saúde. E quando eu digo saúde, gente, eu não quero dizer somente saúde física. A gente precisa pensar muito em mais de 3 pontos, né? Saúde física, saúde mental e saúde espiritual também. Porque para chegar nesse ponto, não foi só a saúde física. Eu era nova. Eu acredito muito, a minha médica mesmo me falou para mim, olha, eu acho que o seu câncer é emocional. E eu também acho. Visto tudo que eu passei lá, desde pequenininha, todas as mágoas que a gente guarda no coração. Mas como foi o processo de cura? Primeiro, a cirurgia total, que removeu todo o seio.
mais a dissecção axilar. Segundo ponto, quimioterapia. 8 sessões de quimioterapia, sem parar. Fiquei sem cabelo, sem pelinho, sem sobrancelha. E, na verdade, aquilo nem me incomodou. Sabia? Aquilo nem me incomodou. Eu estava tão preocupada em tipo, se eu ia morrer ou não, que os cabelos não eram uma coisa importante para mim na época. Depois disso, eu fiz 25 sessões de radioterapia. Foi a quimioterapia, foi a radioterapia em seguida. 25 sessões seguidas, que queimou todo um quadrante do meu peito. Então, hoje era em carne viva na época. Então, ele acabou que marcou o meu corpo pro resto da minha vida. Com as cirurgias, com queimado, com as sequelas. E eu digo para vocês, isso daqui foi uma bênção na minha vida. Eu vou contar o porquê. Porque se não fosse isso aqui, eu estaria morta. Se fosse isso daqui, eu não teria virado a mulher que eu sou hoje. Eu sinto que Deus me deu essa oportunidade de mudança. Me deu aquele chacoalhão, sabe? A gente, às vezes, não precisa de um chacoalhão, tipo, vai lá, mulher, faz alguma coisa. O que você quer fazer? E foi isso que eu decidi fazer. Aqui, neste momento, quando eu estava muito mal, eu cheguei no final do poço aqui. E não só fisicamente, financeiramente também, eu quebrei nessa época. Eu fiz mais de 12 cirurgias, eu devia mais de 4 milhões no banco para as cirurgias médicas que eu fiz. Meu marido era o único que estava presente. O único, eu não tenho família no Japão. E os amigos que a gente tinha sumiram. Olha que legal. Os poucos amigos que a gente tinha sumiram. Eu lembro até hoje, depois de uns 2 anos, encontrei uma conhecida que era minha vizinha de porta, assim, sabe? Ela falou assim, eu não fui na tua casa porque eu não queria te incomodar. Tá. E é isso, as pessoas não... Não. Eu tenho outras coisas para fazer. Então eu tive muito que me apegar a mim mesma, a Deus, ao meu marido. E não vou dizer que foi fácil não, tá, gente? Se eu falar que foi fácil, foi, né? Eu ia estar mentindo. Não foi fácil. Só que ao mesmo tempo, eu tomei uma decisão ali. E a primeira delas foi, eu não vou morrer de câncer. Eu posso morrer de qualquer coisa, mas de câncer eu não vou morrer. E foi ali que eu decidi que ia lutar pela minha vida. Fiz todos os tratamentos que eu precisava. E mais que isso, eu tive tempo suficiente para desenvolver outras habilidades. Porque nesse meio termo eu falei, ok, o que eu tenho que fazer a partir de agora para me curar fisicamente, emocionalmente, mentalmente? E uma delas foi liberar o perdão para os meus pais. Foi por isso que eu fiquei doente. Afinal, foi isso. Se a gente for lá na raiz do problema, a gente vai lá no fundo, a gente tem sempre aquela coisa emocional, sempre a questão dos traumas de infância, de tudo que a gente viveu. E eu consegui de coração perdoar eles. E todo aquele ódio que eu sentia do meu pai, da minha mãe, eu consegui liberar. Falei, Deus, a minha vida é importante. E eu descobri, nessa época do câncer, que eu era importante. Lembra que eu falava assim, Deus, por que eu estou aqui? Descobri. Eu descobri que agora eu vou viver. Agora eu vou fazer minha vida ser diferente do que ela foi até hoje. Isso foi muito importante para o meu desenvolvimento. E nessa época do câncer eu aproveitei para ler muitos livros, para fazer alguns cursos, para desenvolver minha espiritualidade que estava desconectada com Deus. Principalmente aprender sobre energia. Porque tudo que acontece de ruim na nossa vida é energia. A gente atraiu para a gente de alguma forma. Então eu fiquei anos com energia negativa, atraindo tudo isso de ruim para mim. E é óbvio que alguma coisa ruim ia acontecer. Era óbvio. Era só eu que não enxergava isso. Só que olha, vou mostrar uma coisa para vocês. 2 anos depois, eu saí em capa de revista. 2 anos depois, estava contando uma história. Virei juíza, ganhei prêmios do Business Focus Awards, né, que é um prêmio internacional de empreendedorismo. Saí em várias revistas no Japão. Fui para o Brasil também, Rede TV, participei do Empresários de Sucesso. E isso após 2 anos, o que aconteceu aqui? Peraí. 2 anos atrás eu estava assim, quase morrendo. E depois, como que eu fiz para mudar para essa mulher aqui que inspira outras pessoas? Gente, na vida da gente, a gente não pode esquecer uma palavrinha muito importante, que é propósito, que é missão de vida. E a partir daqui, a minha missão de vida foi ajudar outras mulheres, que assim como eu,
Vocês já fizeram esse exercício? É simples, gente. Você pega um papel e você vai contar as décadas da sua vida, de 0 a 10. Colocou no papel quais são os eventos mais importantes que você lembra dessa época, de 0 a 10. Colocou lá, ok, de 10 a 20. Quais são os eventos mais importantes? E assim por diante. 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50. Você vai ver e você vai se surpreender com o tanto de coisa que você já passou. E hoje você não se sente merecedora? Olha tudo que você já passou ali. Faz esse exercício em casa. Façam, depois me contem. É muito incrível como às vezes a gente esquece de tudo que a gente já passou, de tudo que a gente já sobreviveu, de tudo que a gente já ultrapassou os limites. E eu sei que quando fica difícil na nossa vida, a gente encontra um ponto de resistência. O ponto de resistência é quando você vai dar um salto para um upgrade. Então a vida não vai ser fácil sempre. Ela sempre, quando você vai evoluindo, o nível de dificuldade dela vai aumentando também. E eu senti muito isso aqui. Só que eu tinha um propósito tão grande de alcançar mulheres, que eu acho que nada me parava. E isso foi uma das coisas que eu aprendi nessa época. Eu nunca mais vou deixar de fazer nada por conta do que os outros vão pensar. Porque a gente pensa, certo? A gente pensa. Se alguém fala alguma coisa negativa, a gente já desiste. Se alguém fala, não, vai ser difícil, você não faz. Só que aqui não. Depois do câncer eu falei, eu vou fazer tudo o que eu quero, independente do que as pessoas vão falar. E eu tive um salto. Eu digo que um salto quântico aqui, de uma pessoa que estava totalmente quebrada, para uma pessoa de sucesso na área que escolheu. E eu acredito fielmente que Deus colocou um propósito na minha vida com mulheres especificamente. Eu achei muito legal esses dias que eu estava lá no Banco do Brasil em Nagoya, que o Sam falou assim, eu falo com homens, desculpem mulheres. Eu adorei isso que ele falou, porque eu falo com mulheres. E eu tenho isso muito claro na minha vida. E homens, me desculpem também, mas vocês vão ser afetados de alguma forma. E as mulheres estão em todos os lugares. E a gente tem que se sentir amada, acolhida. Só que primeiro por nós mesmos, não é pelo outro. A gente tem que deixar essa questão da opinião dos outros afetar tanto a nossa vida. Eu tenho alunas assim, putz, frio, quero fazer seu curso, mas meu marido não deixa. Eu falei, ok, daqui a um ano, seu marido vai estar como? E você vai estar como? Você vai estar feliz com a sua decisão? Então aqui eu aprendi que tudo dependia de mim. E nada dependia dos outros. Mas, também, colocando em alguns pontos assim, muito importantes para mim, que foram legais de focar naquela época. Que foi na saúde, no trabalho e na família. E na saúde, como eu falei para vocês, é quem está do nosso lado. Quem tem filhos aqui, levanta a mão. Gente, olha só. Essa mensagem que tem que passar para frente para os seus filhos. Para eles darem essa importância também a coisas importantes. A felicidade, gente, não é aleatória. Ela não é aleatória. É uma decisão. E olha, hoje, trabalho especificamente com mulheres. E eu quero levar isso para o mundo. Hoje eu atendo mulheres, né, de todo o Japão. Eu dou aula para mulheres do Brasil, do Japão, dos Estados Unidos. E hoje a gente tem uma vontade muito grande de ir para o mundo afora, levar, né, conhecimento para outras mulheres também. E a vida é uma dádiva. Então vamos supor que você vai viver 100 anos. Eu estou jogando alto, tá, gente? 100 anos. Porque hoje em dia o pessoal consegue ver isso daí. Daqui 150 anos, a face da Terra inteira vai estar renovada. Você não vai estar aqui e nem quem você conhece. A vida na Terra, em 150 anos, vai estar toda renovada. O que você está esperando para fazer o que você quer? Gente, é agora, não é amanhã. Não é, vou fazer o que eu quero depois, no ano que vem. Gente, e aí? Se amanhã ou depois você não está mais aqui? E se você desperdiçou 30 anos da sua vida não fazendo nada? Eu desperdicei 10 anos da minha vida aqui no Japão. Que foi não fazendo nada, foi só trabalhando por dinheiro, sobrevivendo. E eu tenho um recado muito importante que às vezes é um pouquinho duro de falar. Se você soubesse o quão rápido as pessoas vão esquecer de você quando você morrer, você não ia deixar de fazer nada por conta do que as pessoas vão pensar. Eu tive
alguns amigos que morreram ano passado. Inclusive um morreu de Covid. Ele morreu em 3 dias. Ele pegou Covid e morreu em 3 dias em casa, sozinho. Quando ele morreu, a internet inteira daquela região que conhecia ele parou. Todo mundo mandando recado, falando o quanto ele era importante, o quanto ele ia fazer falta, que ele não, porque ele é um cara muito bacana. Passados 5 dias, estava todo mundo no Rio fazendo churrasco. É isso. As pessoas podem até falar que você é importante, que você vai fazer falta, mas a vida delas vai continuar. Então, por que você deixa de fazer as suas coisas por conta dos outros? Isso é uma realidade, gente. Eu não vou falar que eu não passei por isso também. Até hoje eu luto contra isso. As pessoas falam de você. As pessoas vão opinar na sua vida, ou vão achar, colocar você numa categoria X que elas acreditam que você é. Mas ninguém te conhece profundamente como você mesmo. Só você sabe o que você passou quando você era criança. Só você